Dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Obrigado, Thais. Esse livro, desde o começo, lembra que a gente começou a trabalhar com ele, estudamos a parte teórica no começo, estamos entrando na segunda parte, né? E lembra dos Espíritos Felizes? Já estava. Espíritos Felizes, você não lembra? Você estava. Quando a gente apresentou Espíritos Felizes, todo mundo falou, esse é a minha categoria, eu sou feliz, assim. Eu peguei o finalzinho. Aí entraram os espíritos em condições medianas, aí o pessoal já mudou de ideia. Falou, não, eu acho que eu estou mais para o mediano, né? Aí a bola começou a baixar, né? E as coisas começaram a apertar, espíritos sofredores, né? A gente lembra muito bem, passando por vários espíritos que queriam se renovar, mas estavam sofrendo, aí estavam em atitudes difíceis. Aí entramos no mais pesado, suicidas, né? E, em último, criminosos arrependidos. Aqueles que cometeram o erro, mas estão tentando se melhorar, né? Estão fazendo o possível. Hoje, eu vou tentar fazer todos num só, porque são espíritos endurecidos. O que são espíritos endurecidos? Não pretendem mudar. Caraca. Sabem que erraram, estão ali, sabe? Eles têm problemas diversos também, mas são espíritos muito primitivos ainda. Então a gente vai entender isso porque às vezes a gente se encaixa também nisso, de não querer mudar, sabe, a nossa vida, não querer, sabe, arriscar um pouco, sabe. Eu sei que a zona de conforto é muito boa, mas ela é mortal. A zona de conforto mata a gente. A gente tem que estar sempre procurando fazer algo de diferente para tentar fazer o que é a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? Progresso. Nós viemos aqui para progredir. Não viemos aqui para passear. Como é que a gente progride? Cuidando de nós, cuidando do próximo. Sempre. Mas aí esses espíritos, eles não reencarnam? Vamos ver, vamos começar. Vai guardando as perguntas que é meio bravo. Vou correr hoje para ver se eu consigo terminar hoje, né? Então vamos lá. Primeiro, La Pomera. Castigado pela luz. Tá? Em uma sessão da Sociedade de Paris, durante a qual se discutiram as perturbações em geral, acompanha a morte, o espírito ao qual ninguém fizera alusão, e muito menos se pretendesse evocar, ele apareceu, né? Manifestou-se espontaneamente pela seguinte comunicação. Esses espíritos, que a maioria aqui entra de repente, está no meio da sessão espírita, ele entra e quer falar, né? Que, conquanto não assinada, se reconheceu como de um grande criminoso, recentemente atingido pela justiça humana. Cometeu algum crime esse espírito, esse La Pomera. Que dizeis da perturbação?
Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas. Ele que está falando, hein, Espírito? Ignorais redondamente o assunto do qual vos ocupais. Não, senhores, a perturbação não existe. Eita! A não ser nos nossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claramente em mim, ao redor de mim e por toda parte. Lógico, espíritos que estão perambulando por aí estão vendo, né? E é o que está acontecendo com ele, está perambulando. Aí ele está morto já, né? Está morto, está fazendo a comunicação. E o Altamirano já Ele está... está morto e já tem consciência disso. Vamos ver quanto tempo ele está aí, né? A vida é uma comédia lúgubre, que eu coloquei fúnebre, né? É triste, né? Insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem. Afrontam ou imploram. Mas é também para todos amarga irrisão, amargo sofrimento, né? Bom, quem falou foi a irrisão, coloquei aqui embaixo, ação de rir com o intuito de desdenhar ou de desprezar alguém. Tá? Debochando da cara da pessoa. É. Deboche. Aí ele fala também, a luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Ele está desencarnado, ele está comunicando, tem uma luz que o incomoda. Alguns espíritos, o que incomoda é as trevas. Esse, o que está incomodando é a luz. Uma luz o incomoda. Né? Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pela superstição católica. Daí é o que os católicos falam. Né? Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro, um crime é uma palavra, o crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam e individualizado, consideram-se no infame. Ou seja, quem mata muito é glorificado, quem mata pouco vai preso. Então, quando mata muito, mata milhões, você vira imperador, né? Esse é que ele está falando. Absurdo, não quero que me deplorem, nada peço, lutarei por mim mesmo, só contra esta luz odiosa, aquele que ontem foi um homem. Usando essa comunicação na assembleia seguinte, reconheceu-se no próprio cinismo da sua linguagem um profundo ensinamento, patenteando-no na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que se espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em trevas ou em absoluto insulamento, uns em trevas, outros presos, né? Outros sofrem por longos anos a angústia da extrema hora, ou acreditam-se ainda encarnados. Tem uns que lembram, que falam, não, estou encarnado, ninguém está dando atenção para mim, né? E o cara já está desencarnado. Para estes, a luz brilha, gozando o espírito plenamente das suas faculdades, sabendo-se morto e não se lastimando, antes repelindo a qualquer assistência e afrontando ainda as leis divinas humanas. Querer a isso dizer que escapassem à punição? Ninguém escapa, né, gente? De modo algum. É que a justiça de Deus completa-se sob todas as formas, e o que uns causam alegria é para outros um tormento. Lembra que eu falei? A luz faz o suplício desse espírito, e é ele próprio que o confessa, em que pese ao seu orgulho quando diz que lutará por si mesmo, só contra a luz odiosa. E ainda nesta fase, a luz o ofusca e o penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. O sofrimento deste espírito em particular é a luz, né? E isso o irrita. E ele não tem como sair, a não ser que ele mude. E como os outros que nós vamos estudar agora em sequência, ele não quer mudar. Ele quer ser, ele sabe que ele está morto, ele falou no começo, ele é arrogante. Os caras são muito arrogantes, entendeu? A gente vai ver e vai entender isso daí. Então esse primeiro era da luz. Fala. Aqui está falando muita luz, mas essa luz não é exatamente uma luz assim de lâmpada. É um ser superior.
que nem André Luiz, às vezes quando eles iam em excursão aqui para a Terra, eles falavam que justamente para não, tipo assim, humilhar os outros seres que têm, é menos elevado, eles diminuíam a própria luz, justamente que era para, tipo assim, meio que igualar, porque senão, tipo assim, humilhava ele, né? Então, no caso que ele é esse espírito endurecido, ele está numa vibração tão baixa que qualquer luz para ele já incomoda, né? Mas esse espírito quer dizer, essa luz é um espírito superior que está lá. Não, mas aí no caso, tipo assim, porque que nem no caso, o próprio André Luiz falou que ele ficou, quando ele... A mãe dele sempre estava do lado, Foi não pro era? grau, Você foi pro grau e a mãe tá sempre do lado, só que ele falou, onde ela estava? Eu sempre estava do lado, só que você não viu. Então, no caso, estava se permitindo aparecer essa luz para ele, né? É uma coisa assim. Isso. Porque, sabe, pelo que eu entendi, assim... É questão de vibração, né? então, que a vibração André tá Luiz muito aqui embaixo, baixa. a mãe aqui em cima. Mas então, no caso desse daí, também não tá diferente. Então, tá aqui, então. Então, mas ele, por ser inferior, ele vai ter que receber o que vier de superior, sempre. O espírito superior não consegue, o inferior não consegue ver o espírito superior. Sim. Só se ele permitir. Isso, mas o superior vê o inferior. Entendi. Então, tudo que vier de cima, ele vai ter que aceitar, porque ele é um espírito inferior, de baixa energia. Então, essa luz que o incomoda, aqui não incomoda. Ok? É isso daí que ele está sofrendo. Entendi. Ele tem que se elevar, tem que pedir desculpa, tem que tentar progredir, aceitar, e aí. Então, Mas o espírito superior é inferior. sim. Ok? Idade sobre a Terra. Zé Bordeaux, 1862, segundo o espírito dessa Pleiade, né? Com esse nome, o espírito se apresentou espontaneamente ao médium. O médium que está sendo, lá na França, que está sendo passando. Primeira comunicação. Arrependei-vos das vossas faltas? Não. Não dá vontade de bater? Não. A ideia é pouco, hein? Então, por que me procurais? Já que ele está lá comunicando espontaneamente, ele não foi chamado. Mas o outro Para foi chamado? experimentar. O outro foi chamado? Também não. Não, chegou, Também não. chegou Parece de falando, repente. né? E todos daí apareceram de repente. Para experimentar. Acaso não sois feliz? Não. Sofreis? Não. Sabe, aí, né? Dá vontade de bater, né? O que vos falta, pois? A paz. Aí você falou verdade. Aí deu uma pegada, né? Então ele sente falta, né? Certos espíritos só consideram sofrimento o que lhes lembra as suas dores físicas, convindo, não obstante ser intolerável o seu estado moral. O que mais dói que a gente lembra é a paz moral, né? Aquela tormento moral. O físico, quando a gente sabe, fala que o inferno tem fogo, mas o fogo atinge o espírito? Não. Então, sabe, castigo, essas coisas não interessam. O que interessa é o sofrimento moral. E esse daí está o sofrimento moral. Mas você vê a arrogância dele no começo, né? Segunda comunicação. Como pode faltar-vos a paz da sua vida espiritual? Uma mágoa do passado. A mágoa do passado é remorso? Estareis, pois, arrependida? Olha a resposta. Não. Temor do futuro é o que experimento. O que passou, passou, ela não está arrependida, não está nem aí, mas ela está com medo do futuro, o que vai acontecer. Se ela vai ficar eternamente sofrendo ou não. O que temeis? O desconhecido. Aprofunda esse papo aí, nossa. Você é um espírito de baixa energia, até que ele fala um negócio Por isso chama espíritos, como é que é? endurecido. Endurecidos. Espíritos endurecidos. Quem é que não tem desconhecido? Terceira comunicação. Estás disposta a dizer-me o que fizesse na última encarnação? Isso talvez me facilite a orientar-vos, né? Porque sempre numa reunião espírita tem um dialogador, uma pessoa preparada para poder conversar, tem um bom estudo, né, dos livros e consegue conversar com a pessoa, com o espírito, né? Então eles estão querendo se orientar para ver se a gente consegue ajudar. Nada. Não, vontade de bater. Quarta comunicação. Monocílabo. Qual a vossa posição social? Mediana. Fostes casada? Sim, fui esposa e mãe. Meu Deus. E cumpriste zelosos deveres decorrentes desse duplo encargo? Resposta: não. Meu marido entediava-me bem como os meus filhos.
Ela não estava nem para o marido, nem para os filhos. Nossa, os filhos dela vai ser provação, sabe? Quinta comunicação, é uma provação, né? E de que modo preenchesses a existência? Não fazia nada, vamos perguntar, né? Divertindo-me em solteira e enfadando-me como mulher. Quais eram as vossas ocupações? Olha aquelas ocupações dela. Nenhuma. Nossa, Mas não é que vida prepotente e arrogante? não que eu creio, não. E quem cuidava da vossa casa? Adivinha? O marido, a criança. Nada. Eu nunca queria ser com o marido. Olha o que é esse espírito sem nenhum direcionamento, sem nada na vida. Teve uma existência nula. Nossa, mas que não tem. Não evoluiu. Não. Teve a chance de ajudar o marido? Mas tem um Não. monte de gente assim, né? Não é assim, né? Tem todos os espíritos, calma aí. Tem espírito bom, tem espírito bom. Calma. Sexta e última comunicação desse espírito. Não será cabível atribuir a esta inércia a causa dos vossos pesares e temores? Será que não é por isso que você ficou tão, largada no mundo que você está sofrendo? Talvez tenhas razão, mas não basta concordar. Quereis reparar a inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? Estão tentando, como o dialogador está tentando achar um motivo, achar um objetivo para essa criatura que não está nem aí com nada, né? E ele está falando, quereis reparar a inutilidade da assistência e auxiliar alguém, né? Porque a gente sabe que auxiliando alguém, ajudando o próximo, a gente sempre recolhe alguma energia boa e a gente aprende que é se dando que se recebe. Como? Como? Ela perguntou, como é que eu posso fazer isso, né? Ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos e pelas vossas preces. Ou seja, se ela falar para um outro espírito que também tem a mesma vida dela, que essa vida é ruim, talvez ele mude, né? É isso que eles estão falando. Fale para os outros espíritos que são, assim, como você, largada, não faz nada na vida, vai perder a existência, que no final é ruim, que fica desse jeito que ela está aí. Tá ok? Eu não sei orar. Falemos juntos e aprendereis. Sim? Não. Você adivinhou, né? Por isso que são espíritos endurecidos. Por isso que é um lote de espíritos endurecidos. Eles não mudam, eles não estão nem aí. São várias existências perdidas. Mas por quê? Por que será que ela não quer mudar, não quer fazer isso? Adivinha a resposta dela? Porque acho que é como, né? Porque cansa. Estou cansado. Meu Deus do céu. Estou muito triste. Senão você fica fazendo nada. Não é? Agora vamos ver o que o médium fala, né? Angelê era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil assim como o próximo, amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais, as únicas satisfações do coração, que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas. Ela não pode empregar a juventude senão em distrações frívolas e, quando deveres mais sérios se lhes impuseram, já o mundo lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração. Sem faltas graves, sem faltas graves, quer dizer, não cometeu assassinato quando estudou, essas coisas, mas também sem méritos. Ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria, negligência e desleixo o futuro dos próprios filhos. É o guia do médium que falou isso daí. Tá ok? Então, uma vida dela, uma encarnação totalmente jogada fora e perdida. Bom, então aqui, você saiu sem faltas graves, mas também sem méritos. Às vezes a pessoa fala assim, Não, peraí, será que a gente tá falando? é o mesmo. Essa mulher aí. Angela, não queria saber nada com nada. Tá. Eu não faço mal, mas também eu não faço bem, mas também não faço mal. Muita gente fala isso, né? Eu não faço bem, não ajudo ninguém, mas também não faço mal. Só de não fazer o bem, você já está errando. Só de não tentar ajudar o próximo, você já está devendo. Então não adianta você falar, eu não faço mal para ninguém, não faço bem, mas também não faço mal. Isso daí é anulação. É isso que nós não podemos fazer, porque a lei de Deus é a lei da evolução. Estamos aqui para evoluir.
A nossa doutrina fala sobre isso. A gente está sempre aqui reencarnando para melhorar alguma coisa. Uns vêm para trabalhar com a raiva, outros vêm para trabalhar com o egoísmo, outros vêm para trabalhar com o social, né? Nunca, quer dizer, não consegue se interagir com as pessoas, vai cair numa família que vai dar muito carinho, amor. Então, quer dizer, você sempre vai estar encarnando para tentar melhorar alguma coisa sua. Tá ok? E essa pessoa aqui não quer nada, ela não está nem aí para nada, ela não quer subir, não quer se elevar, não quer fazer nada. Tá ok? É muito triste isso. E a gente encontra, não muito, como a Bíblia falou, mas alguns espíritos que realmente são endurecidos e não querem mudar. Espírito aborrecido. Não tem nem nome esse. Aí se não endurecido é aborrecido. O espírito aborrecido vai fazer diferença, então põe o João. Pronto. Não, mas os outros tinham nome de O ensinamento é um espírito aborrecido. Ele está chateado. Vamos ver o porquê que ele está chateado. Tá Né? bravo com o quê? Essa comunicação foi em Bordeaux, na França, em 1862. Esse espírito apresenta-se espontaneamente, de novo, ao médium, reclamando preces, está pedindo preces. Que vos leva a pedir preces? Estou farto de vagar sem objetivo. Esse daí já teve alguma ideia, né? Já está alguma coisa. Estais há muito tempo em tal situação? Faz 180 anos ou mais. Qual a pergunta que você fez mesmo? Meu Deus do céu. Não, mas como ele sabe que passou o tempo? Como ele tem Esse noção? Não, ele sabe o tempo, acompanhando. o espírito sabe o tempo que passa. Faz 180 anos, ou mais ou menos, né? Porque mais ou menos que ele calcula, né? Na Terra, passando por essa situação. Que fizeste na Terra? Vamos perguntar, né? Que Allan Kardec era chato. Ele perguntava mesmo. Falava, vamos perguntar, entrar na raiz. Nada de bom. Aparece aquela primeira, né? Qual a vossa posição entre os espíritos? Adivinha? Mentira. Mediano. Vamos ver. Estou entre os entediados. Ah, ele é. Ó. Não, quase errado. Aí a gente pergunta, será que tem muito entediado? Lembra da lei da atração? Entediado chama entediado. Né? Então é a lei da atração. Um começa feliz, chama feliz. Infeliz, chama infeliz. É revoltado, acha outro revoltado para ficar junto. Um reclamar da vida do outro. Então, a gente tem que às vezes mudar o nosso posicionamento para a gente atrair outros. Porque aquele velho ditado, me digas com quem andas, ok? Então, às vezes eu vejo a pessoa, às vezes na fábrica, revoltada, reclamando, não sei o quê. Quais os espíritos que vão estar com ele? Espíritos também de baixa índole e que vão falar, é isso mesmo, sua vida é um inferno, você tem que largar dessa vida, tem que pedir as contas dessa fábrica. Entendeu? Agora, se todo direito na fábrica, poxa, essa peça, de novo, vamos lá, porque essa peça é a melhor que tem. E faz a mesma peça todo dia, a mesma coisa, no final do mês vai vir o dinheiro, vem o dinheiro, paga as contas, está feliz. É isso. É isso que tem que acontecer na vida dessa pessoa. Porque isso atrai outra pessoa que também quer a mesma peça, o mesmo dinheiro no final do mês, pagar as contas e ser feliz. Agora, toda vez que você estiver reclamando, quem vai vir com você? Pessoa. Muito cuidado com isso. Ele está entre os entediados. Mas isso não forma categoria? Entre nós, tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes, ou suas simpatias que se reúnem. Aí a pergunta, por que permanecesse tanto tempo estacionário sem que fosses condenado a sofrer? É que eu estava voltado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo o que não é alegria é dor. Fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? São coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. Não quis nem responder, mas ele foi obrigado. Procurando explicar essas coisas, talvez começais a beneficiar-vos a vós mesmo. Está pedindo para ele se explicar, né? Nossa. Falta... Não, estou cansado. Alguém pode ler para mim? Vai, Sara. Ah, eu? Tá. Faltando-me termos de comparação, não podereis fazê-lo. Uma vida sem proveito, extinguindo-se, lega ao espírito que encarnou. O mesmo que ao papel pode legar o fogo quando o consome, fagulhas, que lembram as cinzas ainda compactas da sua proveniência.
a causa do seu nascimento, ou, se o que quiseres, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito, até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, é só então que ele tem eterizada a essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. Depois que ele sofrer todas as penas, ele vai conseguir saber o que ele é, né? Qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais? Consequências da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se neste mundo. Ele perdeu o tempo, ele percebeu que ele perdeu a existência. O tédio é filho da inação, é de não fazer nada. Se você não faz nada, você vai entrar em tédio. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram e, como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues-se a si mesmos, nesse estado, permanecem, até que o cansaço decorrente de tal neutralidade os agite em sentido contrário. Momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. Ele tem que partir dele, na vontade de mudar. Está escrito aqui, simples, não? Você lembra que André Luiz também, quando ele ficou 8 anos lá, não queria mudar, estava aqui, por que eu estou aqui, eu sou médico, quando ele falou, papai, eu estou arrependido, alguma coisa que me perdoe, quero mudar. Aí ele conseguiu ver a mãe. Então tem que partir de quem? De mim? Da Sara? Da mim? Não, do Espírito. É ele que tem que decidir. Eu quero mudar. Alguma coisa eu fiz errado, vamos ver o que eu fiz errado. É a gente sair da zona de conforto. É o que eu falo assim, da zona de conforto é a zona da morte. A gente tem que tentar sair dessa zona de conforto. Eu sei que pagar conta, trabalhar em fábrica, pagar conta é bom demais. É isso que eu faço às vezes. Mas de vez em quando eu arrisco alguma coisa. Tento fazer alguma coisa. Tento progredir. Na quarta-feira nós temos a distribuição dos onigiris. Quem quiser está convidado. Toda quarta-feira às 10 da noite até meia-noite. A gente entrega o onigiri para as pessoas que estão precisando. Estamos precisando de mão de obra para entregar. Se alguém quiser aqui, né? Eu só não estou indo porque eu trabalho de noite. Estou tentando ir por dia. Eu não consigo ir por dia, meu chato. Eu não deixo ir por dia porque não tem nenhum para ir para noite. Mas o dia que eu vou por dia, quarta-feira eu vou lá. É sair da zona de conforto. Ah, André, mas é só ir lá e entregar o nigiri? É só isso aí, não precisa mais nada. Por quê? O que tem de sacrifício? Seu tempo. Você podia estar dormindo em casa, você podia estar com a sua família, você larga minha esposa e vou lá fazer. Porque isso é sair da zona de conforto. E isso é ajudar o próximo. Sempre. Sempre. Tá ok? Podeis dizer-me algo da vossa existência terrena? Não, essa daí respondeu. Resposta: deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que, por sua vez, é mãe da ignorância. Você vê preguiça, inação, falta de vontade, tudo junto, né? Leva a pessoa na debilitação. E não vos aproveitaram as existências anteriores? Está perguntando as outras encarnações. Sim, todas, porém parcamente. Muito pouco, sabe? Visto serem reflexos uma das outras, quase iguais uma com a outra. O progresso existe sempre, porém tão insensível que se nos torna inapreciável. Ele vem de várias encarnações, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo marasmo, sem progredir. Enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? Evocai-me para que me obrigasses a vir, pois com isso me prestarei um benefício. Ele gosta, de ser chamado. Podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Porque interrogais muito, o que, aliás, me fadiga.
Ele está cansado, né? Quando tem necessidade de auxílio. Aí quem vai falar é o guia do médium. Lê aí, sabe? Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Assim acontece aí, chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçar sucessivamente até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso, guia do médium. Guia do médium que falou isso daí, ok? Então, tédio sem fim. A rainha de Oude, falecida na França em 1858. Quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Ela era uma rainha, tá? Ainda perturbada, tornar-se-lhe impossível explicá-las. Pois bem, sois feliz? Tenho saudades da vida, não sei, experimento a acerba dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Ela quer voltar à vida dela de rainha. Lamentais o ter sido sepultada entre os cristãos, que não no vosso país, ela não era da França. Ela era uma rainha de um outro país, morreu na França e foi sepultada entre os cristãos, né? Ela não era cristã. Sim, a terra indiana menos me pesaria sobre o corpo. Ela era da Índia. Okay? Índia, a gente sabe que tem castas, né? Quem já estudou, toda a Índia tem castas. Classificações social, né? Classes sociais. E lá é bem definido. Se você é a classe em cima, você não conversa com a de baixo. É assim. Tá? Mais ou menos. Tem muita coisa que seria bom estudar a Índia. É um lugar que eu não gostei. Que pensais das honras fúnebres tributadas ao vosso despojo? Teve as cerimônias fúnebres dela, né? Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Deixe-me, forçando-me a falar, quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. Respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que nos respondais do propósito de nos instruirmos, né? A gente aprender com ela, né? Acreditais que o vosso filho recupere de futuro os estados de seu país, de seu pai? Meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. Humilde ela, né? Essa daí não passou na fileira da humildade, né? Ligais a esta reintegração de vosso filho a mesma importância que lhes dáveis quando encarnada? Meu sangue não pode confundir-se na multidão. Ela é casta superior. Não se pode fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento? Poderei no dizer agora onde ela nasceu, né? Sou oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi, né? Hoje Nova Delhi. Isso. Vós que vivesse nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Vamos ver onde ela mudou depois da desencarnação. Que tem o direito. Simples, né? Que boazinha ela é, né? A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesses outra mais elevada neste mundo em que horas está? Ou seja, se ela era rainha aqui, lá ela deve ser coisa melhor. Vamos ver? Continua a ser rainha. Que se enviem escravos para me servirem. Está pedindo para mandar os escravos lá para o mundo espiritual. Mas, não sei. Parece-me que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui. E, contudo, eu sou sempre a mesma. Ninguém não está nem aí com ela porque todos somos iguais. Mas ela acha que ela tem que ser bem tratada. Né? Rainha. Professai-vos a religião muçulmana ou a hindu? Muçulmana. Eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. Eu não estava bem com a religião. Rainha, né? Ela que manda nas coisas. Para você ver esse espírito que é endurecido. Ela não vai mudar.
Mais de 180 anos isso daí vai demorar. Essa vai demorar muito, entendeu? Porque ela não aceita. Mas mais renascendo e morrendo assim? Ela não vai renascer assim, enquanto não mudar. Ah, tá. Então até a próxima encarnação ela vai Aí ter quando que- perceberem que ela vai estar no plano espiritual, vai se ensinar, vai trabalhar a humildade dela, quando ela melhorar um pouco, vamos tentar pôr ela de novo em uma família nobre. Esse é o teste. Porque dizem que quando você vem de uma família bastante... A pior prova é a da riqueza, né? A da pobreza é fácil, todo mundo é condolente, todo mundo ajuda. Mas a da riqueza, quando você nasce num berço rico, para você vencer, é difícil. Você se torna prepotente, arrogante, infelizmente é assim. Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? Aí já começou a pegar o cristianismo, que Allan Kardec é cristão. A religião cristã é absurda. Diz que todos são irmãos. Meu Deus. Qual a sua opinião a respeito de Maomé? Maomé é dos muçulmanos, né? Não era filho de rei. Quem que é esse? Maomé é da região muçulmana, né? Ele é o Deus muçulmano. Acreditais que ele tinha tido uma missão divina? E o que me importa, né? Eu também aí se ele teve missão divina, não. Buda, Cristo, né? Krishna, para ela tanto faz, ela era rainha. Para ela não vai fazer diferença. Qual a sua opinião quanto ao Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de preocupar meus pensamentos. Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. E inveja da liberdade de que gozam as europeias, né? As mulheres europeias. Que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas acaso de joelhos? Ela quer que até as europeias, né, baixem o joelho. Tende reminiscências de encarnações anteriores a esta que vins de deixar? Está perguntando das anteriores, quando ela não era rainha. Deveria ter sido sempre rainha. Por que acudisses tão prontamente o nosso apelo? Mais ou menos, né? Que ela veio de espontânea vontade, mas ele, para cutucar, perguntou. Não queria fazê-lo, mas forçaram. Acaso julgaras que eu me dignaria a responder-te? Que és tu a meu lado? Ela veio porque ela foi forçada. Vamos ver, né? E quem vos forçou a vir? Não é rainha, ela não manda de tudo, mas está forçada a fazer isso? Vamos lá. Eu mesmo não sei, posto que não deve existir ninguém mais poderosa do que eu. Nossa, mas isso aí não tem salvação. Os não. espíritos superiores puseram ela na reunião espírita obrigatoriamente. E ela está lá respondendo, mas ela se acha rainha e poderosa. Sob que forma vos apresentais aqui? Sempre rainha, e pensando que tenha deixado de o ser, és pouco respeitoso. Fica sabendo que não é deste modo que se fala com as rainhas. Caraca. Não vai mudar nunca, né? Vai demorar um tempinho essa daí, não vai? Uns 1000 anos. Até hoje tá aí, ó. Né? Até hoje tá lá. Se nos fosse dado enxergar-vos, ver-vos íamos com os vossos ornatos e pedrarias? Certamente. Ela sempre bem vestida, né? Aquela coisa. E como se explica o fato de que, despojada de tudo isso, conserva o vosso espírito tais aparatos, sobretudo os ornamentos? É que eles me não deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo que de mim fazeis. É verdade que nunca me vistes. Ela se enxerga como rainha, né? Mas não é nada, todo mundo é igual. Qual a impressão que vos causa em vos achardes entre nós? Se eu pudesse evitar, tratam-me como tão pouca cortesia, que ela não gosta de se misturar, né? Aí vem São Luís, Espírito São Luís falando, deixa a pobre perturbada, tende compaixão da sua cegueira, e Oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. Ela vai sofrer muito tempo. Não, mas
Aí é o comentário de Kardec. Alguém pode ler, Francis? Peraí, vamos lá. Evocando essa grandeza decaída ao túmulo, não esperavam resposta de grande alcance, dada ao gênero da educação feminina nesse país. Julgávamos, porém, encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas pelo menos uma noção mais aproximada da realidade e ideias mais sensatas relativamente às vaidades e grandezas terrenas. Longe disso, vimos que o espírito conservava todos os preconceitos terrestres na plenitude da sua força, que o orgulho nada perdeu das suas ilusões, que lutava contra a própria fraqueza e, finalmente, que muito devia sofrer pela sua impotência. Kardec. Vai sofrer muito, ele era um espírito endurecido, não vai mudar, sabe como ela é, ela se acha rainha. Até o momento em que eu falei, desperta nela, eu falei, poxa, eu não sou rainha, está todo mundo me desprezando, então tem alguma chance de eu ser alguma coisa diferente, ser igual? Aí os espíritos vão se chegar e vão ajudar. Porque existe o livre-arbítrio. Lembra? Todo mundo sabe o livre-arbítrio. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um escolhe o que quer fazer. Então, se faz coisa errada... Mas, por exemplo, esse espírito ele desencarnou e deve estar no grau. Não sei. Ela foi chamada para entrar nessa comunicação espírita em Paris. Ela morreu em Paris, está enterrada em Paris o corpo, né? Mas ela deve estar em alguma região de Paris, né? Alguma colônia espiritual em Paris. E ela foi chamada, como ela falou, né? Não sei porque eu estou aqui, mas ela foi obrigada a fazer a comunicação. O que coloca a gente num grau na nossa consciência? Hã? O que põe a gente num grau não seria também a nossa consciência? Tipo de coisas... Olha, tu não está falando de fez? umbral, colocar no umbral. Umbral é uma porta, é uma entrada. Tem quem passa direto, tem quem fica. E dentro da hora que você passa por esse umbral, que você entra nessa porta, você se afina com os espíritos que também lá estão. Ou seja, se você é uma pessoa má, você vai encontrar espíritos que vão te chamar para mudar. Se você é uma pessoa boa, nem no umbral você fica. Você vai direto para uma colônia ser ajudado, ser orientado. Bom ninguém é, vamos ser sinceros. Se fôssemos bons, não estávamos em provas e expiações. Estaríamos em mundos de regeneração. Esse planeta Terra está indo para a regeneração, mas está em transição. Então, bons não somos. Alguma coisa em nós não é tão boa. Ou às vezes aquela raiva que a gente sente do nosso colega de trabalho, ou às vezes a mãe que dá uma ordem e você fica com raiva porque ela não te ajuda, ou a esposa que fala e você não compreende ela, ou é o marido que quer, sei lá, jogar bola e a mulher não deixa. Essa maldade, dessa coisa impede um pouco. A gente tem que ter harmonia. O que eu falo também muito é sobre casamento. O casamento é felicidade, gente. Todo mundo casa é para ser feliz, não é para ser triste. Casamento é uma parceria. Eu falo isso sempre. E às vezes a gente encontra muitos problemas dentro de casamento por causa disso. Mas é porque casamento, você casa com uma pessoa, você já tem tudo. Marido e mulher já tem tudo. É a sua parceira, é o seu parceiro. Entendeu? Tem que ter paciência, mas a gente tem as nossas dificuldades. Mas a gente tem que passar isso daí. Porque, sabe, uma vez que você se une a uma pessoa, você tem uma equipe inteira a seu favor. E eu não vejo isso nos casamentos hoje em dia, tem que tomar muito cuidado. Alguma coisa de ruim a gente tem sempre. Tá? Amigos que não se dão bem com nós não nos damos bem com os amigos, mas alguma dificuldade nós temos, sempre. Temos que lutar contra isso, identificar primeiro, porque essa daqui nem identificou, né? Ela ainda se acha rainha, ela tem que se identificar que ela é igual a todo mundo. Mas nessa vibração que ela tá, por exemplo, o André Luiz estava numa vibração, ele também era orgulhoso, Suicídio. né? Então, mas ele ouvia gritos e blá 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 e tal, e ele sofreu muito e mudou. Mas e ela? Ela tá em que lugar? Ela deve estar num lugar, deveria estar num lugar onde haja sofrimento para que ela possa mudar. Mas ela tá dando uma de louca, viu? Sabe? Tipo assim, ela tá na lama, mas aí na hora do negócio a gente não sabe, porque vai que aí na hora que o esqueci o nome. Ela tá em algum lugar. O médium foi fazer a comunicação, ela não vai, talvez por não ter essa humildade, ela falou, não, eu sou rainha, não sei o que, mas vai que o lugar, que justamente igual você falou, o lugar que ela tá, tipo assim, ninguém nem olha na cara dela. Ela pode estar junto com aquela outra que não fez nada na vida. Mas ela não quer demonstrar isso. Pode ser que seja, não é porque ela tá falando aqui que ela tá falando a verdade. Mas de vez em quando... Mas na fala dela, ela fala que
que onde ela está, as pessoas não lhe dão atenção. É. Se você é uma rainha e você não está recebendo atenção, não tem sofrimento maior. Então Já é um sofrimento. Já é um sofrimento, que é o orgulho, né? É verdade. É o desprezo ao sofrimento, né? Se você olhar para o reinado que a gente tem hoje, sei lá, na Inglaterra, o país se curva a eles. É. Verdade. Então eles se sentem importantes. É, Se mas é ela está cultura, num né? lugar onde as pessoas. Sim, é É. cultural. Hoje aqui é cultural. Mas se ela diz que ela está num lugar onde as pessoas não se importam Não se com curvam, ela, não não se se curvam. curvam a ela, É terrível. que cara. dor maior ela pode sentir? Ah, verdade, né? Eu tinha falado isso daí. Mas E de assim vez em ela quando, muito bem falado, mas de vez em quando ela é levada a uma reunião espírita para conversar com um dialogador e falar. Eu acho que em um determinado momento, como eu já participo de muitas reuniões espíritas, eu falo, irmão, você está equivocado. Vamos conversar, você já morreu. Às vezes a gente tem que falar com a pessoa, né? Reunião espírita, vocês sabem como é que é. Então, ele está, é que ela não colocou tudo, mas aqui está mostrando apenas a índole do espírito. Mas eles estão tentando ajudar, de alguma forma ou outra. Então, Menet. Ó, meu francês é bom, hein? Fala a verdade. Bordeaux, 1862. Alguém pode ler, senhor Francisco? Sob este nome, o espírito se apresenta espontaneamente ao médium habituado a esse gênero de manifestação, pois sua missão parece ser a de assistir a espíritos inferiores que o seu guia espiritual lhe conduz, no duplo propósito da sua própria instrução e do progresso deles. Quem sois? Este nome é de homem ou de mulher? De homem, é que tão infeliz quanto possível, sofre todos os tormentos do inferno. Mas se o inferno não existe, como podeis sofrer Sofrer-lhes as torturas. as torturas? Pergunta inútil. Nossa, Começou já patada. gente, Compreendo, mas outros precisam de explicações. Isso pouco me incomoda. Olha só. ai, vamos lá. É. O egoísmo não será uma das causas do vosso sofrimento? Imagina. Pode ser. Eu estou nem aí, pode ser sim. Se quiser ser aliviado, começar a repudiar as más tendências. É um conselho. Não te incomodes com o que não é da tua conta. Principia orando por mim, como pratico com os outros, e depois veremos. Ele está pedindo orações. A não me auxiliares com o vosso arrependimento, aparece pouco valor poderá ter. Se ele não quiser a prece, se ele não quiser mudar, as preces não vão atingir ele, porque isso aí é lei de sintonia. Mas falando, em vez de orar, menos ainda me adiantarás. Então desejai adiantar-vos? Talvez, não sei. Vejamos o essencial, isto é, se a prece alivia o Ele sofrimento. primeiro quer ver se vai dar certo. Ele não está preocupado se as pessoas vão ajudar ele. Ele está querendo ver se dá certo. Unamos então os nossos pensamentos com a firme vontade de obter o vosso alívio. Vá lá. Vai lá. Nossa, Depois da prece, aí ocorreu uma prece, né? Está satisfeito? Não, como fora para desejar. Mas o remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente o mal antigo. A gente toma várias doses, né? Quando está resfriado, não é na primeira que você sabe. É possível. Quereis voltar? Se me chamares, Aí o que, ó? o Final. guia do médico. Filha, terás muito trabalho com esse espírito endurecido, mas o maior mérito não advém de salvar os não perdidos. Coragem, perseverança e triunfarás afinal. Não há culpados que se não possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo, visto como os espíritos, por mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente não importa na inutilidade de tais esforços. Mesmo a contragosto, as ideias sugeridas a tais espíritos fazem-nos refletir. São como sementes que, cedo ou tarde, tivessem de frutificar. Não se rebenta a pedra com a primeira marretada. Isso, te digo, pode aplicar-se também aos encarnados, e tu deves compreender a razão, porque o Espiritismo não faz imediatamente homens perfeitos, mesmo entre os adeptos mais crentes. A crença é o primeiro passo, vindo em seguida a fé,
e a transformação a seu turno. Mas, além disso, força é que muitos venham revigorar-se no mundo espiritual. Mas você vê que a gente passou por vários espíritos desde o começo aqui, ó. Aqui. Primeiro, espíritos felizes, lembra? Espíritos que têm uma desencarnação boa, acolhidos, os parentes vão ajudar. Aí vem espíritos com condições medianas, né? A gente começou primeiro com feliz, né? Depois a gente é feliz, mas depois descobriu que a gente é mediano. Depois veio sofredores, suicidas e criminosos arrependidos. Ou seja, estão arrependidos. Agora, esse ponto, essa categoria aqui de espíritos endurecidos, eu quis passar rápido porque não nos traz evolução. São espíritos que não vão mudar. Tá ok? Eles não são necessariamente espíritos ruins, mas eles estão lá, no nível de consciência, tipo assim, egoísmo, orgulho, vaidade. Mas assim, não é aquele espírito que nem outros, que mataram, que eram assassinos e tal. Eles estão presos na condição dele, mas sem sinceramente um espírito ruim. Não fazem nem bem nem mal. É. Mas eles não fazem bem para isso também. Não evoluem. Tá ok? Alguém gostaria de fazer a prece final? Eu acho legal porque o pessoal da casa, tem os que visita, né? Os da casa fazem assim. Vamos já acabar, já se Quando você prepara para a procurar, ação. eu faço a prece final então. Quem puder fechar, quem quiser fechar os olhos. Gostaria de agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor. Que esses ensinamentos possam ser levados à nossa vida, que a gente possa aprender e evoluir e ver com esses irmãos que estão em erro, né, que eles possam ter trazido algum ensinamento para nós, que possamos, nas nossas vidas, ser os mais proativos do que pessoas inerentes, pessoas sem nenhum desenvolvimento espiritual. Muito obrigado por hoje, Senhor, e que tenhamos um domingo e uma semana maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus.